Pan. E vamos falar agora com o Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual Digital. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bom, Álvaro, nós estamos vendo o mercado financeiro hoje com um comportamento muito favorável. Na verdade, a gente não teve grandes mudanças de cenário. Continua toda aquela discussão em relação a contas públicas, por exemplo, que é uma coisa que tem atrapalhado muito. Nós tivemos indicações aí de várias lideranças no Congresso defendendo, inclusive, prorrogação de auxílio emergencial, de orçamento de calamidade, já que não se define como vai ser o renda cidadã. E, por outro lado, Rodrigo Maia e Guedes reafirmando o respeito ao teto de gastos. Talvez esse recado esteja ajudando. Como é que você avalia o movimento hoje do mercado? Olha, Denise, a sua análise está muito correta. Na nossa avaliação aqui no BTG Pactual Digital, essa união entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia tem se refletido não apenas entre os dois políticos, mas também em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que também tem dado declarações no dia de hoje muito favoráveis à manutenção. Inclusive, hoje ele deu uma resposta muito favorável à manutenção do teto de gastos, dizendo que o auxílio emergencial ele não pode continuar por conta do crescimento da dívida brasileira. Então, o presidente, digamos, reafirmando publicamente algo que já era dito tanto por Maia quanto por Guedes, eu acho que ajuda bastante o mercado e é por isso que a gente descolou no dia de hoje. É, porque no exterior ainda tem um movimento vacilante, tem essa questão do aumento do número de casos na Europa, fechamento de algumas atividades, preocupações com a economia, PIB da China, Brexit, tem o pacote lá nos Estados Unidos, proximidade de eleições. O exterior também influencia muito, né? Pois é, eu acho que o dia começou até um pouquinho mais positivo justamente por essa novidade positiva em relação a esse pacote fiscal americano que pode vir antes das eleições americanas, isso foi realmente uma novidade, mas a evolução da doença, a segunda onda na Europa, a gente já começa a ver até uma possibilidade de terceira onda nos Estados Unidos, já começa a preocupar. Você lembrou bem, o dado do PIB da China no terceiro trimestre, divulgado na noite de ontem, se esperava uma alta de 5,5 e veio de 4,4 no ano contra ano. Isso ajudou o mercado lá fora a não ter tantos motivos para comemorar, diferente aqui do Brasil, que concordo com você, não há ainda nada de concreto, mas pelo menos a expectativa ela é muito melhor do que semanas atrás. Agora, Álvaro, você acha que o mercado se acomoda em relação a essas declarações? Porque eu falava no começo que a gente tem a declaração de várias lideranças no Congresso e também de lideranças do Centrão, que tem tido muita influência sobre o presidente, defendendo essa prorrogação do auxílio. Se continuar o impasse em relação ao renda cidadã, você acha que o presidente acaba optando mesmo por essa responsabilidade fiscal? Eu acredito que sim, porque acho que as principais lideranças políticas do governo, né, Paulo Guedes, Rodrigo Maia, Roberto Campos Neto, estão muito afinados no discurso de manutenção do teto de gastos e alertam o presidente em relação aos riscos de você não cumprir esse tipo de política. É claro que acho que ainda assim vai tentar se achar uma alternativa no meio do caminho. Para fazer o renda cidadã, mas que ainda assim consiga cumprir o teto de gastos. Semana passada, eu e o Gabriel Barros, economista do BTG Pactual, a gente lançou um relatório mostrando de como o teto de gastos, na verdade, já está furado em 2021, se você reajustar o INPC por vários gastos que estão dentro dessa regra, né? Porque o teto ele corrige o IPCA, mas dentro do teto de gastos existem gastos que são indexados ao INPC. Como o INPC está mais alto que o IPCA, a gente consegue já projetar um teto, entre aspas, já furado em 20 bilhões de reais em 2021. Esse é o problema. Dá para fazer renda cidadã nesse cenário? Dá. Você tem que unificar uma série de programas sociais do Brasil que somados dão 260 bilhões de reais. Dá para fazer o renda cidadã, mas tem que mexer em coisas talvez impopulares. E aí, acho que o presidente vai preferir fazer esse tipo de alteração depois das eleições municipais. Agora, Álvaro, há necessidade, como você ressaltou, de se promover mais cortes das despesas. Se aposta muito na PEC emergencial, no gatilho, na PEC dos gatilhos também, que é tudo que dá uma margem de manobra para o governo para ele poder cortar despesas com urgência, né, sem necessidade de passar, talvez, pelo aval do Congresso, para poder cumprir o teto de gastos. Então, está ultrapassando, ele vai lá e pode recorrer a algumas medidas. Agora, se luta quanto tempo também, não é? Porque eles vão deixar tudo para depois das eleições municipais, aí está chegando o final do ano,
tem Natal, tem Ano Novo, depois tem eleições para a presidência da Câmara, deve ficar para 2021. Olha, Denise, isso a gente não tem ainda como afirmar. Existe uma possibilidade, inclusive, do próprio Congresso não entrar em recesso no final do ano, tentar esticar um período. Seria uma novidade surpreendente, mas é aventada essa possibilidade em Brasília. Então, é preciso se aguardar, porque até agora não foi votado o orçamento e não há como votar um orçamento 2021 sem uma PEC emergencial, onde você coloque dentro da PEC esse projeto dos gatilhos para você não conseguir furar o teto de gastos, né, para você furar o piso e evitar que a regra fiscal seja rompida. Então, dá para fazer, é isso que o mercado está aguardando. Há sim vontade política de grandes líderes, mas é preciso agora ter mais, digamos assim, certeza. Acho que o mercado está um pouco mais São Tomé, apesar do otimismo de hoje. Acho que o mercado está um pouco mais São Tomé também do que há semanas atrás, vai querer ver algo mais concreto. E vale registrar que o dólar está em queda de 1,05%, a cotação de venda do comercial em R$ 5,58 e Bolsa de Valores sobe 1,17%, e Bovespa em 99.450 pontos, portanto chegando lá perto dos 100 mil pontos, que é meio a barreira aí para o mercado. Agora, Álvaro, hoje se pode atribuir esse bom movimento basicamente a essa questão doméstica, as lideranças aí de Paulo Guedes, Rodrigo Maia e o presidente Bolsonaro reafirmando o compromisso com o teto. Exatamente, acho que o mercado brasileiro hoje ele está reagindo basicamente a esse tipo de movimento, né? Tanto é que esse descolamento em relação ao mercado internacional está por questões domésticas, né? Basicamente a gente vê tanto o dólar caindo, o risco do país caindo no dia de hoje, isso é reflexo de uma expectativa fiscal melhor. O que preocupa o mercado brasileiro hoje sim é o nível de endividamento. Vale lembrar que de janeiro a abril de 2021 o governo tem 650 bilhões de reais, se não me engano, para pagar a dívida pública, é 15% da dívida pública total brasileira. Como é que ele vai fazer isso sem credibilidade? Se você não cumprir o teto de gastos, você não tem credibilidade para rolar a dívida. Você vai rolar a dívida mais cara e com prazo mais curto. Então, se o Brasil não conseguir fazer esse tipo de agenda até o final desse ano, o cenário de rolagem de dívida ano que vem vai ficar muito ruim, e aí sim a gente pode ter um estresse. Até agora o mercado está se segurando nessa expectativa de uma coesão entre os poderes, que talvez a gente nunca tenha visto aí algo tão afinado no governo Bolsonaro como agora. Perfeito, nós conversamos aqui com o Álvaro Frasson, que é economista do Banco de BTG Pactual Digital. Álvaro, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.